Saída de Morelos e possível saída de Joaquim. Contratações como Billy Arce e Pita. Tudo isso e mais um pouco no nosso podcast de hoje. Seja todos bem-vindos, Nação Santista. Vamos começar mais um podcast semanal, onde eu trago todas as notícias sobre o Santos, um resumo, semanal, e eu dou minha opinião também no final. Então aquele torcedor que não tem muito tempo para ficar pesquisando sobre o Santos e quer colocar o fone e ouvir um pouquinho sobre o nosso peixe, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Toda semana que tem novidade, todos os dias tem vídeo de notícias, e uma vez por semana eu faço esse podcast semanal aqui, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias. E vamos começar falando sobre a novela Morelos, que já estava uma enrolação. Mas finalmente, na última quinta-feira, o Santos oficializou o empréstimo do atacante Morelos. Sim, ele vai para o Atlético Nacional da Colômbia. Morelos tinha apenas 27 anos e defenderá o time colombiano até o fim da temporada, com a possibilidade de uma extensão de contrato provisório. O acordo inclui divisão de salários do jogador entre os dois times, sendo a maior parte assumida pelo Atlético Nacional. Então, para o Santos, esse empréstimo foi bom, porque o Atlético Nacional vai pagar a maior parte do salário. O Morelos veio como uma aposta, e no final não deu certo, infelizmente. E durante sua passagem pelo Santos, ele disputou 20 jogos e marcou apenas 4 gols. Ele até tentou mostrar resultado e tudo mais, mas no final não encaixou no esquema tático do nosso técnico Fábio Carille, Agora vamos falar sobre o nosso zagueiro Joaquim. O Santos, para quem não sabe, está buscando vender o zagueiro Joaquim. Apesar de sua importância no time e ter sido titular na maior parte da temporada, internamente ele é visto como um dos principais ativos para a venda em 2024. E o nosso presidente Marcelo Teixeira está aguardando propostas próximas a 10 milhões. No ponto de vista técnico, Joaquim é unanimidade no CT Rei Pelé, contando com a confiança da diretoria, comissão técnica e colegas de equipe, apesar das dificuldades financeiras que o Santos se encontra. Recentemente teve uma reunião do conselho e o nosso presidente Marcelo Teixeira destacou a necessidade de ajuste financeiro. E um dos times que está interessado em Joaquim é o Tigres do México. Os valores ainda são segredos, mas a negociação envolve uma dívida que o Peixe tem com a equipe mexicana, pela contratação na época do atacante Soteldo. E além do abatimento da dívida, os mexicanos teriam que voltar um valor ainda para o Santos para contar com o Joaquim nessa janela de transferência. Então, olhando a grosso modo, seria uma boa para o Peixe, porque quitaria uma dívida que tem no caso do Soteldo e já venderia o jogador e pegaria uma grana também. Agora vamos falar do tema que todos os torcedores estavam esperando, contratações. Para quem acompanha o canal aí sabe que essa semana teve bastante nomes, bastante especulações e nada quase concretizado, na verdade. Mas um nome que estava ganhando destaque nos bastidores era o atacante Billy Arce. O jogador já chegou no Brasil, porém, após sua chegada em São Paulo, o empresário fez novas exigências que impediram o avanço das negociações. Diante disso, Alexandre Galo intensificou seus esforços nos bastidores para garantir o acordo com o jogador e desbloquear a situação. Apesar de Billy Arce já estar no Brasil, a chegada ao time encontrou alguns obstáculos que complicaram as negociações. No entanto, a diretoria agiu rapidamente para assegurar o fechamento do negócio. O Santos finalmente chegou a um acordo com a equipe de Billy Arce no início da tarde deste sábado. O jogador passará por exames médicos no CT Rei Pelé neste domingo, hoje, e assinará o contrato amanhã, na segunda-feira, relatou o jornalista Wagner Frederico. Agora, mudando de jogador, não é novidade para ninguém que o Santos está atrás de um centroavante. E segundo a reportagem do Bola VIP Brasil, o Santos demonstrou interesse na contratação de Pita, artilheiro do Cuiabá. O artilheiro tem se destacado na Série A e tem valorizado-se no mercado. Então, com essa valorização, o jogador também desperta interesse do Corinthians, mas qualquer negociação seria apenas para o próximo ano, devido ao número de jogos já disputados na Série A. A diretoria do Cuiabá está disposta a negociar o jogador, porém deseja fazer o atacante o maior negócio da história do time, buscando cerca de 7 milhões pela sua liberação. A diretoria do Santos reconhece que o orçamento do time está limitado, mas está disposta a fazer esforços para contratar jogadores que possam fazer diferença no time. Na opinião de vocês, Pita é um jogador que faria diferença ou tem outras opções melhores no mercado? Continuando no tema de contratações, um nome que também surgiu no Santos essa semana foi de Léo Batistão. Sim, teve essas especulações que o ex-jogador do Santos voltaria para o Peixe, porém as negociações não deram certo e não vai acontecer. Tem também o nome de Gustavo Mosquito, que já faz 2 semanas que está rolando esse nome no Peixe, porém não foi nada concretizado, E caso aparecer mais novidades sobre esse assunto, eu vou trazer aqui no canal, então não perca nada, beleza? Agora falando um pouquinho sobre a competição da Série B, o Santos empatou com o Vila Nova, por 1-1, mas continua
líder com 29 pontos. Atrás tem o Vila Nova com 28, América Mineiro com 27 e Novo Horizontino com 26. Apesar do empate, o Santos ainda se manteve na liderança e o próximo confronto é contra o Curitiba e pode ter novidade do Juliano voltando, que teve lesão recentemente, mas porém pode voltar já no jogo contra o Curitiba. Agora eu vou dar um pouquinho minha opinião sobre esse tema antes de encerrar o nosso podcast, né? Em questão da saída, Morelos, na minha opinião, já tinha que ter saído mesmo. Ele até tentou, né, mostrar resultado, ele chegou acima do peso, porém não se encaixou no esquema tático do nosso técnico, então na minha opinião tinha que ser emprestado mesmo. Então o Santos acertou nessa aí. E entramos no caso de Joaquim, né, que provavelmente deve sair. Jogou muito bem no Santos, porém todos sabem que a situação financeira do Santos não é boa, né? Então se a venda do jogador quitar essa dívida com o Soteldo e ainda trazer mais valores para o Santos, eu acho que vale a pena. Caso contrário, teria que ser uma grana muito alta para tirar o jogador, né? Porque ele é um bom jogador, tanto que ele e o Gil na zaga estava bem consistente. Mas a situação do Peixe não é boa, né? Então infelizmente vai ter que vender o jogador. E nas contratações o Léo Batistão não deu certo. Dependendo do valor eu até achava que seria uma boa. Porém o Pita, na minha opinião, seria um bom jogador para o Santos. E o Billy Arce também é um bom jogador, ele pode jogar pelos dois lados, aí tem que ver como que o técnico Fábio Carille vai fazer com ele, né? E espero que se concretize. E do Gustavo Mosquito eu não espero nada, na minha opinião nem vai dar certo isso aí, só foi especulações mesmo. Igual a do Paulo Henrique Ganso, que saiu várias notícias que ele poderia voltar ao time, mas no final não deu em nada, né? Pro Fluminense liberar ele, o Santos vai ter que soltar muito dinheiro, e o Santos não tem isso no momento. Então é isso, nação santista, vamos encerrar o nosso podcast semanal por aqui. Não teve muitas novidades, né? Mas eu tentei trazer as mais importantes. E se você não quer perder nenhuma novidade, aqui no canal todo dia tem vídeo de notícia. E uma vez por semana eu faço esse podcast com um resumão, para quem não tem tempo de pesquisar ou não tem tempo de acompanhar, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e até a próxima. Fui!